Eis a amarga ironia da agricultura moderna. Nós abrimos mão de sabores extraordinários em nome da eficiência, e agora as variedades que abandonamos valem subitamente uma fortuna. Milhos que reluzem como joias espalhadas, tomates tão valiosos que um dia quitaram hipotecas, e melancias com padrões celestiais que desapareceram por décadas. Obrigado por assistir. Vamos continuar. Estes não são relíquias de museu, são tesouros vivos escondidos em catálogos de sementes e jardins de quintal, com sabores tão notáveis que chefes pagam o preço máximo apenas para prová-los. E a parte mais surpreendente? Você pode cultivar cada um desses alimentos esquecidos no seu próprio jardim. E a parte mais surpreendente? Você pode cultivar cada um desses alimentos esquecidos no seu próprio quintal. Imagine abrir uma espiga de milho e encontrar não grãos amarelos, mas um caleidoscópio de joias vivas. O milho Glassgen não apenas parece de outro mundo, ele representa um dos acidentes mais belos da história da agricultura. Esta variedade deslumbrante surgiu da paixão de Carl Barnes, um fazendeiro de Oklahoma que explorava sua herança Cherokee na década de 1980. Barnes cruzou variedades antigas, o milho pipoca miniatura Pawnee, o milho flor vermelha Osage e o milho Cherokee, criando algo que parecia mais arte do que agricultura. Cada espiga, o sabugo em si, exibe um padrão de arco-íris único, com grãos translúcidos em tons de lilás, esmeralda, âmbar e vermelho rubi. Quando uma única fotografia do milho Glassgen se tornou viral em 2012, ele virou o símbolo do renascimento das sementes crioulas. Mas este milho oferece mais do que uma beleza digna de Instagram. Como uma variedade de milho duro, ele produz a polenta mais saborosa que muitos já provaram, com uma complexidade doce e amendoada que faz o milho moderno parecer sem graça em comparação. A tragédia? O Glassgen nunca foi comercialmente viável. Seu período de maturação de 110 dias e sua aparência variável não se encaixavam na demanda da agricultura industrial por uniformidade e velocidade. O que o mundo comercial rejeitou, os guardiões de sementes abraçaram, preservando não apenas uma planta, mas uma conexão viva com a sabedoria agrícola dos nativos americanos. Enquanto o milho gema de vidro deslumbrava pela beleza, nossa variedade seguinte triunfou por pura genialidade econômica. Durante a Grande Depressão, quando a esperança era tão escassa quanto o dinheiro, o dono de uma oficina de conserto de radiadores sem instrução, na Virgínia Ocidental, realizou algo que parecia impossível. Marshall Cletus Biles criou um tomate tão extraordinário que literalmente pagou sua hipoteca. Trabalhando apenas com determinação e uma seringa de ouvido de bebê para a polinização manual, o radiador Charlie passou 6 anos cruzando 4 variedades diferentes de tomate. O resultado foi um colosso do tipo coração de boi. Tomates enormes, pesando até 4 libras cada, com uma polpa doce e de baixa acidez que entregava o que as pessoas chamam de verdadeiro sabor de tomate. Biles vendia suas mudas por $1 cada, um preço premium durante a depressão, e os clientes viajavam centenas de milhas para comprá-las. Em apenas 6 anos, ele ganhou o suficiente para quitar sua hipoteca de $6.000, dando à variedade seu nome lendário. Mas os tomates Mortgage Lifter desapareceram à medida que a agricultura industrial favoreceu híbridos que suportavam bem o transporte, em detrimento de variedades com sabor excepcional. Esses gigantes eram delicados demais, irregulares demais e demoravam muito para amadurecer para a produção comercial. O que antes era lucrativo foi extinto, até que dedicados guardiões de sementes os trouxeram de volta. A ironia de hoje: restaurantes e feiras de produtores cobram preços premium justamente pelas características que tornaram os Mortgage Lifters comercialmente inviáveis.
Isso tornou os mortgage lifters comercialmente inviáveis. Alguns desaparecimentos na agricultura beiram o mágico. A melancia Lua e Estrelas, com sua casca verde escura salpicada de luas amarelas brilhantes e pequenas estrelas, desapareceu de forma tão completa que parecia um conto de fadas de jardineiro. Introduzida pela primeira vez em 1926 como Sol, Lua e Estrelas, essa beleza celestial desapareceu gradualmente dos catálogos à medida que variedades híbridas ganhavam espaço. Na década de 1970, ela havia se tornado uma história de fantasma, sussurrada por agricultores mais velhos que se lembravam de sua polpa intensamente doce e floral, que fazia as melancias modernas parecerem ter gosto de água. Então veio a redescoberta notável. Na década de 1980, Merle Van Doren vasculhava estradas secundárias do Missouri quando avistou algo impossível. Um campo de melancias que pareciam ter sido pintadas com estrelas. Ele encontrou um único agricultor que ainda cultivava a variedade a partir de sementes passadas de geração em geração. Van Doren levou aquelas sementes preciosas para a Seed Savers Exchange em 1987, resgatando literalmente a lua e estrelas da extinção. A variedade que havia sido perdida para a agricultura comercial renasceu através da dedicação dos guardiões de sementes de herança. Renasceu graças à dedicação de guardiões de sementes ancestrais. O resgate espetacular da melancia, Lua e Estrelas, prova que variedades perdidas podem retornar, mas alguns vegetais moldaram a própria história. Enquanto outros desaparecem na obscuridade, o nabo de topo roxo carrega um segredo. Ele ajudou a criar o mundo moderno, para depois assistir a esse mesmo mundo esquecer seu papel crucial. Esta humilde raiz, com sua distinta coroa violeta e base de um branco puro, chegou da França em 1835 e se tornou a base da agricultura americana. Mas os nabos já haviam transformado a civilização de maneiras que a maioria das pessoas jamais imaginou. Na Inglaterra do século XVIII, a rotação de culturas de 4 campos de Turnip Townsend, que usava nabos como ração de inverno para o gado, desencadeou a revolução agrícola que alimentou populações crescentes e serviu de combustível para a revolução industrial. A variedade de topo roxo oferecia tudo o que uma nação em crescimento precisava: nutrição confiável, capacidade de armazenamento e um valor de duplo propósito, tanto como alimento humano quanto como ração animal. Seu sabor complexo e apimentado quando cru se transformava em uma doçura sutil quando cozido, enquanto suas folhas forneciam vitaminas essenciais. Então veio o grande esquecimento. À medida que as batatas ganharam popularidade e os nabos passaram a ser associados à pobreza e à ração animal, este vegetal que mudou o mundo perdeu seu status como alimento humano. O que um dia sustentou impérios tornou-se uma relíquia de tempos mais difíceis. Aquilo que um dia sustentou impérios tornou-se uma relíquia de tempos mais difíceis. No cerne da herança da nação Cherokee, flui um segredo que a agricultura industrial quase apagou para sempre. O tomate roxo Cherokee, com sua misteriosa casca marrom arroxeada e polpa escura como vinho, representa algo inestimável: a sabedoria da agricultura indígena, transmitida através de gerações. Esta notável variedade desafia tudo o que a agricultura moderna ensina sobre tomates. Em vez de esferas vermelhas perfeitas, os roxos Cherokee exibem uma coloração complexa que varia do roxo profundo ao marrom acobreado. Seu formato irregular e estriado jamais atenderia aos padrões comerciais. No entanto, basta provar um para experimentar o que muitos consideram o melhor sabor de tomate já desenvolvido: doce, rico, defumado e complexo. Com um equilíbrio perfeito entre o doce e o ácido, a jornada do roxo Cherokee à beira da extinção reflete uma tragédia maior.
À medida que a agricultura industrial padronizou a aparência e priorizou a durabilidade para o transporte, variedades como esta, criadas pelo sabor puro em vez da viabilidade comercial, desapareceram do cultivo convencional. Mas redes de guardiões de sementes preservaram este tesouro. Os tomates roxos tornaram-se símbolos de algo maior: a importância do conhecimento agrícola indígena e o potencial de sabor que existe quando cultivamos para o paladar e não para o produto, em vez do lucro. Partindo da sabedoria indígena do Cherokee Purple, cruzamos um oceano para descobrir a inovação europeia em sua forma mais refinada. Das fazendas sofisticadas dos Países Baixos do século XVII, surge um vegetal tão belo que parece artístico demais para ser comido. O feijão língua de dragão, com suas vagens de cor creme rajadas de um púrpura vívido, representa o pináculo da arte da horticultura europeia. Estes feijões notáveis surgiram durante a Era de Ouro holandesa, quando a inovação botânica floresceu ao lado do comércio e da arte. As vagens planas e sem fio atingem de 6 a 7 polegadas de comprimento, exibindo listras roxas dramáticas que as transformam em pinceladas vivas. Mas é aqui que a mágica acontece. Aquelas marcas roxas deslumbrantes desaparecem no momento em que são cozidas, revelando feijões macios com um sabor excepcionalmente doce e amendoado. O feijão língua de dragão chegou à América no início dos anos 1800 e ganhou popularidade tanto para fins ornamentais quanto culinários. Os jardineiros vitorianos os valorizavam por sua dupla natureza: belos o suficiente para canteiros de flores, deliciosos o suficiente para as mesas mais requintadas. Então veio a grande padronização. A agricultura industrial exigia feijões de aparência uniforme, colhidos mecanicamente e processados com eficiência. O feijão língua de dragão, com sua aparência artística e sabor artesanal, tornou-se uma vítima da eficiência. Sabores únicos se tornaram vítimas da eficiência. Nas alturas dos Andes, onde o ar é rarefeito e o solo é vulcânico, os incas cultivavam algo notável: uma pimenta com o sabor do sol e um toque picante. Com sua casca enrugada de um amarelo vivo, a Ad Lemon Drop oferece um sabor tão vívido que desafia as expectativas. Cultivada pela primeira vez por volta de 400 a.C. nas encostas das montanhas do Peru, esta pimenta ancestral produz pequenas vagens em formato de cone, que combinam notas cítricas acentuadas com uma ardência limpa e moderada. Cada mordida libera explosões de aroma cítrico e floral, tornando-a um ingrediente essencial na autêntica culinária peruana, especialmente no ceviche. Quando os conquistadores espanhóis espalharam as culturas do Novo Mundo pela Europa, eles selecionaram pimentas que correspondiam ao gosto e à demanda comercial europeia. Variedades aromáticas e complexas, como a Ad Lemon Drop, foram preteridas em favor de opções mais familiares e suaves. Séculos depois, a agricultura industrial seguiu a mesma lógica. Ela restringiu o mercado global de pimentas a alguns tipos padronizados e deixou para trás a biodiversidade moldada por gerações de agricultores indígenas. Hoje, enquanto chefes e produtores redescobrem cultivares tradicionais, a Ad Lemon Drop está ressurgindo, não apenas por seu sabor, mas como um lembrete do quanto foi perdido e do quanto ainda há para redescobrir. Às vezes, para preservar uma herança, é preciso cruzar continentes. Em 1873, um grupo de imigrantes menonitas, fugindo da perseguição na Ucrânia, carregava algo mais precioso que ouro: sementes do trigo vermelho turco, que transformariam para sempre as grandes planícies americanas. Esta variedade de trigo, alta e resistente, possuía algo que a agricultura moderna praticamente perdeu: a capacidade de prosperar em condições adversas, entregando um sabor excepcional.
O trigo vermelho turco crescia de 4 a 5 pés de altura, com sistemas radiculares extensos, capazes de acessar a umidade profunda do solo. Quando moído na hora, produzia uma farinha com notas complexas de alcaravia e canela, criando um pão com uma personalidade que o trigo moderno não consegue igualar. Por volta de 1900, praticamente todos os 5 milhões de acres de trigo do Kansas eram de trigo vermelho turco. Essa única variedade criou a reputação da América como o celeiro do mundo, alimentando cidades em crescimento e estabelecendo o domínio na exportação agrícola. Então veio a grande modernização. Fitotecnistas desenvolveram variedades anãs, mais baixas, que não tombavam com o vento, amadureciam uniformemente para a colheita mecanizada e produziam maiores rendimentos. O trigo vermelho turco, com sua alta estatura e características tradicionais, tornou-se obsoleto quase da noite para o dia. O que ganhamos em eficiência, perdemos em sabor. O trigo moderno, desenvolvido para o processamento industrial, produz um pão que exige aromatizantes artificiais para alcançar o que o trigo vermelho turco entregava naturalmente. Essa era a qualidade que o Turkey Red entregava naturalmente. Em 1902, quando a Burpee Seed Company apresentou a berinjela Black Beauty, eles criaram o que se tornaria o padrão americano por décadas. Esta beleza de um roxo profundo e lustroso representava o pináculo da sofisticação dos jardins vitorianos, um vegetal tão elegante quanto delicioso. As berinjelas Black Beauty exibiam o formato clássico de lágrima, com uma casca brilhante, quase especular, que reflete a luz como obsidiana polida. Cada planta produz de 4 a 6 frutos substanciais, pesando de 1 a 2 libras, com uma polpa cremosa que cozinha à perfeição, sem o amargor comum nas variedades modernas. Por grande parte do século XX, a Black Beauty reinou suprema nos jardins americanos. Sua textura superior, menos aguada e mais substancial que as variedades comerciais de hoje, a tornou a escolha preferida para tudo, desde a melanzane italiana até o baba ganoush do Oriente Médio. A queda da variedade veio com as prioridades familiares da agricultura industrial: rendimentos mais altos, tamanho uniforme e vida útil prolongada. Variedades híbridas que produziam mais frutos por planta e duravam mais no transporte, gradualmente deslocaram a Black Beauty, apesar de suas qualidades gastronômicas superiores. Nossa jornada por sabores perdidos termina com uma das surpresas mais encantadoras de todas. Um pepino que se parece com um limão, mas tem o gosto do verão capturado em uma esfera. Os pepinos-limão surgiram durante a renascença dos jardins da era vitoriana, na década de 1890, uma época em que jardineiros amadores buscavam variedades que fossem tão belas quanto úteis. Estes frutos do tamanho de uma bola de tênis, com sua casca amarelo viva e formato redondo, rapidamente se tornaram os favoritos entre aqueles que valorizavam a novidade e o charme no jardim. Mas seu apelo não era apenas visual. Diferente dos pepinos verdes comuns, os pepinos-limão têm uma polpa crocante e doce, sem amargor, e uma casca macia que nunca precisa ser descascada. Seu formato compacto os torna perfeitos para conservas, para rechear ou até mesmo para comer inteiros, como uma fruta. Seu desaparecimento, no entanto, revela mais sobre o sistema alimentar do que sobre a planta em si. À medida que a agricultura industrial se concentrou em pepinos uniformes e alongados, que se encaixavam perfeitamente em máquinas e prateleiras de supermercados, variedades peculiares e saborosas como o pepino-limão foram silenciosamente deixadas de lado. A história desses alimentos esquecidos não é sobre extinção. É sobre escolhas e concessões. Nós abrimos mão do sabor, da variedade e da história em troca de vida de prateleira, uniformidade e produção em massa. Mas esses sabores nunca desapareceram de verdade. Eles estiveram esperando em catálogos de sementes, hortas de quintal e trocas comunitárias, mantidos vivos por cultivadores que se recusaram a deixá-los sumir.
cultivar essas plantas não é apenas nostalgia. É sobre resgatar a diversidade, o sabor e o controle sobre o que comemos. Qual desses vegetais você adoraria cultivar ou provar? Você já cultiva alguma variedade rara ou quase esquecida? Gostaríamos muito de ouvir suas histórias nos comentários. Se você gostou desta jornada, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. Ainda temos muitas histórias incríveis da natureza pela frente.